Tá valendo, galera! Questão de número 36, beleza? Vamos nessa! A leitura do poema revela sobre o autor... Opa! Carlos Drummond de Andrade. Professor, o que eu preciso saber sobre esse autor para responder qualquer questão? Ele é o maior poeta do modernismo brasileiro. Por que ele se tornou o maior poeta do modernismo brasileiro? O modernismo brasileiro tem 3 fases. O autor tem quantas fases? 3. Ou seja, ele foi evoluindo com o modernismo. Ele foi um dos autores modernos no Brasil a desenvolver textos com características das 3 fases. É por isso que ele é o maior, é por isso que ele é o mais importante, porque ele foi o mais abrangente. Sua primeira fase, identificada com a proposta de 22. Sua primeira fase, o eu maior que o mundo. Ele era prepotente, arrogante, queria bater no parnasianismo, jurava que o modelo moderno era um modelo estético superior. Depois, ele evoluiu. De 30 a 45, ele observou que, infelizmente, o mundo vivia muitos problemas e esses problemas deveriam ser refletidos, denunciados, e ele precisava dar o seu parecer crítico para gerar criticidade nas pessoas e mudar a realidade. Aí ele se identifica com o engajamento, com o tom panfletário, típico da segunda fase moderna. Só que, após 45, com o desfecho trágico da Segunda Guerra Mundial, com a explosão da bomba atômica na cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki, ele, como toda a população mundial, ele ficou muito depressivo. E a partir de então ele entendeu que precisava reformular seus posicionamentos. Se de um lado, lá na fase inicial, ele se julgava superior e queria esteticamente romper com o parnasianismo, por outro lado ele substituiu por uma dimensão política, por uma postura de envolvimento com os problemas da época, beleza? Aí agora ele chegou aqui à conclusão, ele precisa continuar mostrando o que está acontecendo, mas ele não está mais preocupado em dar a sua opinião política, porque ele percebeu que isso não modificaria a realidade. E dessa forma, ele se envolve agora com uma dimensão madura, é a fase da maturidade, dos poemas reflexivos, que refletem sobre a vida, que refletem sobre o fazer literário. Show? Agora vamos para cima. Oficina irritada. Eu quero compor um soneto duro, como o poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte ninguém nenhum prazer. E que no seu maligno ar imaturo ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático, impuro, há de pungir, há de fazer sofrer. Tendão de Vênus sob o pé de Curo. Ninguém o lembrará. Tiro no muro, cão mijando no caos. Enquanto Arturo, claro enigma... Isso é uma citação ao título da obra, Claro Enigma, texto de 1951, obra da fase da maturidade, da terceira fase da produção do autor, se deixa surpreender. Veja, por favor, que o poema é um metapoema, é um poema metalinguístico, que está falando sobre o próprio fazer poético, sobre o fazer literário. Essa dimensão metalinguística é típica dos autores que são preocupados com o que estão produzindo. Letra A, engajamento panfletário da poesia de 30. Não, porque o poema não pertence à segunda fase do autor e à segunda fase moderna. O poema pertence à terceira fase do autor, que tem identificação com a terceira fase moderna. Tom confessional que recupera o romantismo. Não, porque o mais importante não foi a confissão do sentimento, o mais importante foi escrever um soneto explicando a própria proposta de construção do soneto. C, gosto peculiar pela linguagem direta e sinuosa do decadentista, nenhuma identificação com o simbolismo. D, maturidade literária de quem usa o texto para refletir sobre o próprio processo de criação, metalinguagem. Letra D, rebeldia perceptível pela sátira e pela recusa ao uso de formas tradicionais, como o soneto clássico. Como é que ele recusa a forma tradicional do soneto clássico se o texto é um soneto clássico? Então observe que não existe atitude de rebeldia perceptível pela sátira, não tem essa atitude de crítica. Existe uma reflexão crítica estética, ou seja, sobre o fazer literário, tá bom? Nenhuma dimensão social, nenhuma dimensão política, e o autor não está recusando o uso do soneto, porque ele construiu um soneto, beleza? Sendo assim, nossa resposta é a letra D. Valeu, galera!